Abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, no capítulo 21. E o nosso desafio aqui vai ser uma conversa sobre comunidade espiritual. Então, a nossa conversa aqui é sobre como nós podemos edificar, estabelecer o ambiente onde florescem os processos de Deus. Onde Deus coloca, onde Deus estabelece a sua comunidade, o seu povo. O que Deus chamou de cidade? Qual é a cidade que Deus está edificando? Sobre que fundamentos? Então, nós precisamos entender que a igreja é uma cidade. A igreja, como comunidade, é a habitação de Deus com os homens. Então, nós não podemos ter da igreja uma expectativa institucional. Amém? Nós temos que ter da igreja uma perspectiva de comunidade, e não uma comunidade dentro da comunidade. Não, a comunidade para as comunidades. Vou repetir devagar. A igreja não é uma comunidade dentro das comunidades. A igreja é a comunidade para todas as comunidades. Então, quem edifica a cidade é a igreja. Porque a igreja, como cidade, é a habitação de Deus com os homens. Então, presta atenção, porque os homens não vão habitar com Deus. Deus está fazendo uma cidade cujos fundamentos estão em Cristo, como amor, graça e comunhão. Deus está edificando essa cidade sobre os seus fundamentos para ele vir habitar com os homens. Já quebrou um paradigma aí. Amém, irmãos? Porque é isso que está escrito. Essa é a cidade de Deus com os homens. Quem carrega o plano, quem carrega o projeto, quem carrega a maquete, quem carrega o desenho dessa cidade? A igreja. Então, essa ideia da cidade onde Deus habita com os homens, a igreja tinha que saber de cor. Porque quem tem o projeto no coração é a igreja. E quem carrega a maquete é a igreja. Então, a nossa comunidade específica deveria ser uma maquete que traduz um projeto daquilo que é o que será revelado. Aleluia? Amém. Então, aí o texto está dizendo isso. Verso capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham. Guarde isso aí no seu coração. Diga comigo, o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso é uma declaração essencial para a gente compreender a natureza e o espírito da cidade. E o mar já não existe. Então ele vai perceber que tem duas coisas nessa cidade que não existem mais. Uma delas é o mar e outra delas está lá no capítulo 22. Onde é que está aqui? Achei para mim, é 22 ou é 21? Não tem mais templo. Hã? 22, não é? 22, qual o versículo mesmo? Ah, desculpa, então não é porque eu estava confuso se era 22, 21, é 21, 22. Então aqui, ó, 22, 21, 22. E não vi templo algum na cidade.
Tem duas coisas que não tem na cidade. Não tem mar, que significa juntamento, morte, e não tem o quê? Templo. Mas tem duas coisas na cidade. Tem rio e praça. Então, você vai ler isso aí, com calma. Ele fala, eu vi uma nova cidade, preparada. Diga comigo, preparada. Preparada. Então, essa cidade é fruto de uma preparação. Você está ganhando a cena? Aí lá no capítulo 22, então o anjo me mostrou o rio de água viva, da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Alguém lembra de um rio que corria do trono de Deus? Quem viu esse rio? Ezequiel. E qual era a característica desse rio? Quanto mais distante do trono, mais profundo ele era. Então, se eu quiser conhecer Deus na sua profundidade, eu tenho que assumir o risco de ficar distante da sua divindade. Então, eu só vou conhecer a profundidade da paternidade de Deus, quanto mais eu me liberto da dependência dos poderes da sua divindade. Vou repetir. Eu só vou conhecer a profundidade do propósito da paternidade. Eu só vou conhecer Deus no absoluto do seu propósito como Pai, se eu me libertar da minha dependência dos seus poderes como Deus, como uma criança. Então o adulto é aquele que conhece o Pai na sua plenitude e se libertou da dependência dos poderes do divino. Os poderes do divino são água rasa, o propósito do Pai são águas profundas. Por isso que Jesus na cruz diz, Deus, por que me desamparaste? Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Então, sem um absoluto desamparo da divindade, eu não conheço o absoluto do propósito da paternidade. Eu nunca vou ser um filho absolutamente maduro se eu não me libertar das minhas dependências dos poderes divinos. Amém, irmãos? Então, na cidade não tem mar e não tem templo, mas tem praça e rio. E aí é o seguinte, no contexto dessa cidade, tem o contexto de uma outra cidade. Então, essa é a cidade edificada por Deus para morar com a sua família. Mas o homem, inspirado pelo anticristo, construiu uma cidade edificada pelos homens. E a cidade edificada pelos homens, ela vai ser destruída na sequência que antecipa a revelação plena da cidade preparada por Deus. Qual é a cidade destruída? E que foi edificada pelos homens em substituição a cidade edificada por Deus. Na sequência aí, Apocalipse 17, 18, 19, quem é? Babilônia. Babilônia é a primeira cidade edificada pelos homens. Porque Babilônia nasceu de onde? Babel. Quem construiu Babel? O primeiro homem poderoso diante de Deus. Então, um homem, usando dos benefícios do seu poder, propõe construir uma cidade. E uma cidade projetada para onde? Para o céu. Deixa Deus ministrar o nosso coração. Enquanto Deus quer descer uma cidade na terra, o homem quer construir uma cidade que toque o céu. Olha para o seu coração. Você está encarnando o compromisso de Deus de descer uma cidade na terra, ou você está usando todo o poder que Ele te deu para construir uma cidade que cutuque Ele no céu?
Nós estamos tentando, com as nossas elaborações humanas, cutucar Deus no céu, ou estamos ouvindo a orientação do Espírito Santo para construir na terra aquilo que ele preparou desde a eternidade. Babilônia é um esforço de competência humana para cutucar Deus no céu. Qual a característica de Babilônia? Templo. O que não tem em Jerusalém? Templo. O que tem em Jerusalém? Praça. O que tem em Babilônia? Muros. Amém, mano? Vamos entrando. Então, nós temos duas cidades. E aí, para a gente entender comunidade espiritual como plataforma de toda a problemática, então nós vamos tratar de vários assuntos hoje que estão acometendo a mente e a alma humana. Em que ambiente todas as patologias humanas vão ser curadas? Onde está plantada a árvore cujas folhas curam e cujo fruto alimenta? Onde está plantada a árvore que as folhas curam e o fruto alimenta? Na cidade que Deus edificou. Essa árvore está plantada junto ao ribeiro de águas. Então nós vamos falar de um punhado de patologia aqui. Onde está a cura disso? Na cidade. Amém? Glória a Deus. E onde está o alimento desse povo que vai viver com condições de cumprir o seu propósito? Na cidade. Então nós temos que descer essa cidade e não subir essa cidade. Nós não temos que subir a cidade dos homens. Nós temos que descer a cidade de Deus. Fala para o seu irmão aqui, nós não estamos aqui para subir a cidade dos homens. Nós estamos aqui para descer a cidade de Deus. Glória a Deus. Então nós temos duas referências. Então agora tudo que a gente vai compartilhar em 27 minutos e meio, nós vamos compartilhar sobre duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Então tudo que a gente vai falar agora, referência espiritual, que é a cidade de Deus, Jerusalém. E uma referência humana, que é o quê? Babilônia. E o grande desafio para todo mundo agora, então daqui para frente nós vamos entrar numa maratona com todo mundo junto, para todo mundo internalizar e aprofundar daqui para frente até a gente publicar aí isso tudo, transformar isso num extrato de texto. Todo mundo entra com a gente agora, você está sendo chamado a participar dessa reflexão e daqui para frente pensar o que nós podemos extrair de referência, pensando Jerusalém, a cidade construída por Deus, a nova, e Babilônia, a cidade construída pelos homens. Primeira coisa, Jerusalém é gerada para um propósito. Babilônia é construída por uma necessidade. Então, como é que nós estamos trabalhando a igreja como comunidade? Agora, qual é a plataforma da igreja como comunidade? É para resolver as suas necessidades ou para que nesse ambiente Deus possa cumprir o seu propósito? Você veio aqui para ter um problema resolvido ou você veio aqui para conhecer o propósito de Deus para a sua vida? A igreja está refém de resolver seus problemas ou a igreja é um ambiente onde você alimenta as suas convicções para cumprir o propósito? A igreja é uma experiência de poder ou é uma consciência de vontade? Vou repetir. Talvez eu vou fazer mais perguntas aqui do que qualquer outra coisa. Para você, a igreja é uma expectativa de resultado ou é uma perspectiva de propósito? É um lugar de resolutividade ou é um lugar de redenção? Você precisa de uma igreja bem resolvida que te atenda ou você é uma pessoa bem resolvida para trabalhar em qualquer tipo de ambiente? A igreja é para produzir uma pessoa bem resolvida ou ela tem que ser um lugar bem resolvido para gente mal resolvida? Amém, irmãos? Então o que é Jerusalém? É um lugar de gente bem resolvida que cumpre um propósito. O que é Babilônia? Um lugar bem resolvido para reunir gente mal resolvida.
Glória a Deus. Então, por isso, a cidade de Deus, ela é habitada por filhos. A cidade dos homens é habitada por escravos. A igreja é a comunidade das comunidades, porque na igreja vivem o quê? Os filhos, que entenderam o seu propósito. Então eles são bem resolvidos. Então a última coisa que os filhos estão preocupados é em salvar a si próprios, porque eles já estão bem resolvidos. Então na igreja os filhos de Deus não traz demanda, só traz responsabilidade. Então, os filhos de Deus não vêm na igreja para alguém resolver o problema dele. Ele vem aqui para assumir a responsabilidade do problema que bateu nele. Então, todo problema que bateu num filho de Deus é pelo assumir a responsabilidade e não pelo murmurar por que o problema chegou nele. Aleluia, irmão! É o culto pentecostal, é bom demais. Eu gosto de um culto pentecostal. Então a igreja não é o lugar do direito dos escravos, a igreja é o lugar da responsabilidade dos filhos. Então eu não venho aqui reclamar o direito de ser bem tratado, eu venho aqui assumir a responsabilidade de tratar bem. Escravo fala de direito, filho fala de responsabilidade. Então todo problema que bate num filho é a responsabilidade dele. Todo problema que bate num escravo é o direito dele de ter aquilo resolvido por alguém. Amém? Por isso que o filho pensa virtude, o escravo pensa salário. Então, por isso, Jerusalém foi, presta atenção, Jerusalém foi abençoada para multiplicar. Babilônia reúne para ser abençoada. Então a igreja é o lugar onde os abençoados se encontram para multiplicar. Babilônia é o lugar onde os malditos se reúnem para ver se são abençoados. Então em Babilônia o povo está buscando um jeito de ser abençoado. Em Jerusalém as pessoas estão buscando formas de abençoar. Então todo filho de Deus que mora em Jerusalém já veio abençoado de fábrica. Então, a maior perda de tempo é pedir que Deus abençoe seu filho. Porque se o seu filho ainda não foi abençoado, é porque ele veio de uma outra fábrica que não é a casa do pai. Mas se ele veio da casa do pai, ele já foi abençoado de fábrica. Então a gente tem que orar para ter a sensibilidade de construir uma cidade onde os que já vieram abençoados possam cumprir o seu propósito. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então, qual é o lugar central da cidade de Deus? A praça. E a praça é um lugar de quê? De troca. A praça é onde riquezas e pobrezas se encontram. Então, a característica principal da praça não é comércio, é escambo. Escambo era uma forma original de fazer troca intencional. Então, todo mundo trazia suas riquezas e também trazia suas pobrezas. Então, a mercadoria não era precificada, porque não havia comércio, porque ela tinha um valor. Então, 1 quilo de algodão poderia ter o mesmo valor do que 1 quilo de ouro, dependendo de cumprir o propósito. Então, o meu algodão valia tanto quanto a sua prata. Porque meu algodão era a minha riqueza para você fazer sua roupa e a sua prata era a sua riqueza para eu fazer meus instrumentos. Então, não era preço, era valor. Então, a praça é o lugar onde os valores são compartilhados. E riqueza e pobreza são tratadas da perspectiva de um valor. Agora, Babilônia era um lugar de comércio. Por isso que Babilônia é a mãe de todas as prostituições. Você vai ler lá em Apocalipse 17, diz o quê?
caiu a grande prostituta com o seu comércio. Porque aí as pessoas vão perceber a necessidade e vão explorar no templo o comércio. Então a gente transformou o lugar central da cidade, da praça, no templo. E o que Jesus encontrou no templo dos homens? Comércio. Porque agora nós exploramos as necessidades dos outros, vendendo para elas aquilo que elas precisam. Então não é um lugar onde riquezas e pobrezas são compartilhadas. É um lugar onde as riquezas e pobrezas são exploradas. Eu exploro a pobreza do outro precificando a minha riqueza. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amados? Então, está vendo o que é a plataforma? O que é a plataforma das terapias? Uma cidade onde todo mundo traz sua riqueza e a sua pobreza. E todo mundo carrega uma riqueza e uma pobreza, porque nós já viemos abençoado de fábrica. Então, Deus te abençoou de fábrica com uma riqueza e com uma pobreza. Porque na vida do Filho de Deus, pobreza não é maldição. É o elemento que promove o encontro. Então, a gente vai lá e a pobreza promove o encontro na certeza de que eu vou encontrar a riqueza na vida de quem? Do irmão que não vai explorar minha pobreza de maneira comercial. Aleluia! Porque é redentivo. É uma relação redentiva e não resolutiva. Porque quando eu estou focado em solução, a solução é o espírito do comércio. A redenção é a alma e o espírito da família. Aleluia. Ninguém colheu muito, ninguém colheu pouco, ninguém deu muito, ninguém deu pouco. Glória a Deus, mas Deus fez isso para revelar a sua glória. Então eu vim abençoado de fábrica com riquezas e com pobreza. Eu não tenho que me envergonhar da minha pobreza, porque eu tenho certeza que ela habita a vida de um irmão e não de um desgraçado comerciante que vai tirar partido daquilo e vai precificar o serviço que ele presta. Glória a Deus, amado. Contrário de Babilônia. Então, o lugar principal da cidade de Deus é a praça. O lugar principal da cidade dos homens é o templo, que virou lugar de comércio. E qual é o símbolo principal da praça? A mesa. Qual é o símbolo principal do templo? A torre. Então nós estamos trocando a pedagogia da mesa pela liturgia da torre. Quem colocou Jesus no alto de uma torre para transformar toda a perspectiva espiritual dele em expectativa religiosa? Por que você não usa a torre para fazer uma reza para que Deus te proteja? Então nós nós abandonamos uma cultura relacional de mesa para uma liturgia protetiva de torre. Então nós estamos achando que no templo nós vamos fazer um tipo de liturgia que vai cutucar Deus e obrigá-lo a nos proteger. E aí nós abandonamos o ambiente seguro da mesa para o lugar protetivo da torre. Nós estamos trocando segurança da relação por proteção da devoção. Então nós estamos buscando proteção na devoção em vez de encontrar segurança na relação. Então, porque nós não temos segurança na relação, nós estamos buscando proteção na devoção. Então, em vez de trazer a mesa para a liturgia, nós levamos a liturgia para quê? Para a mesa. Nossa mesa ficou litúrgica. Como quem busca proteção. Em vez da nossa liturgia ficar pedagógica, como quem encontrou segurança. Só quem tem segurança reparte. Quem está buscando proteção, come. Então nós transformamos a mesa num lugar em que eu como para garantir a proteção, em vez de ser a mesa da pedagogia, onde eu reparto para mostrar que eu estou seguro. Eu tenho tanta segurança que eu consigo repartir antes de comer. Eu estou com tanto medo que eu tenho que comer antes de repartir.
E aí eu sento na mesa para agradecer a Deus a comida. E não para agradecer a Deus a partilha. Então a minha reza hoje é para agradecer o Deus que me protege. Em vez de ser para agradecer que agora eu conheço o Pai que me dá segurança de cumprir o propósito. Então nós estamos ensinando nossos filhos a sentar na mesa e agradecer o quê? A comida. Sabe quem senta na mesa e agradece a comida? O cão. A formiga agradece a comida. Filhos não agradecem a comida. Filhos assumem a responsabilidade de repartir e agradecem o privilégio de poder fazer isso. Porque tem a segurança de repartir antes de comer. Quem não tem segurança, tem medo, come só para depois repartir. Amém? Então, se o lugar principal é a praça e o elemento principal é a mesa, o propósito da cidade de Deus é produzir uma memória. Presta atenção nisso aqui. Então, a cidade de Deus tem como lugar principal da cidade um memorial. O memorial é uma referência de virtude. É um legado espiritual. Memorial é um valor. Amém? E qual era a intenção de Babilônia? Está dito lá. Se você for lá em Gênesis, diz assim: vamos fazer uma cidade para ser lembrado. Então, a cidade de Deus produz uma memória. A cidade dos homens quer produzir uma lembrança. Lembrança não tem nada a ver com memória. Quem não tem memória não sabe lidar com as suas lembranças. Até formiga tem lembrança. Uma ameba tem lembrança, porque lembrança é uma condição genética de todo ente vivo. Então, por que você planta uma semente de orquídea, aquilo vai brotando e nasce uma orquídea? Por que uma semente de orquídea não dá um abacate? Porque é intrínseco do ente vivo uma lembrança. Então, a semente de orquídea produz outra orquídea porque ela tem lembrança. Inclusive, porque se a semente da orquídea estiver contaminada de alguma doença, por causa da lembrança, a próxima orquídea já vai nascer o quê? Doente. Então, qual é a única coisa que só um ser espiritual tem e que diferencia ele do ente espiritual? O que faz a diferença entre nós e o cachorro, a formiga, a orquídea e a ameba? Memória. Porque memória é uma condição espiritual que me arremete para uma natureza eterna segundo um propósito. Então, memória é a certeza de uma identidade, uma natureza espiritual, onde eu tenho certeza da minha origem e do meu fim. Por isso que memória é certeza de alfa e ômega, princípio e fim, natureza e propósito. Então, é a memória que dá sentido à minha identidade. Então, se eu não tiver memória, a primeira coisa que eu vou sofrer é uma crise de identidade. E eu posso nascer uma orquídea achando que eu sou um abacate. Amém, irmãos? Porque a primeira crise que o capeta quis... Segura aqui para mim. A primeira crise que o capeta quis provocar em Jesus foi o quê? Uma crise de identidade. Explorando suas lembranças. Lembra que você está com fome e lembra que você tem poder. Então, lembrando que você está com fome e lembrando que você tem poder, por que você não usa o seu poder para satisfazer sua fome? Porque pode ser que você não é quem você está pensando.
Então resolva a sua crise de identidade usando o seu poder para resolver o seu problema. E Jesus falou assim, rapaz, eu tenho memória. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Então Jesus venceu suas lembranças porque tinha memória. Então Babilônia era para produzir lembranças. Jerusalém é para garantir memória. O Jeremias vai falando as suas lembranças. Eu lembro disso, eu lembro disso, eu lembro disso. E quanto mais ele lembrava, mais deprimido ele ficava. Porque a conta não fechava. Então, lembranças podem deprimir, porque lembranças são relativas. Às vezes, você e a sua mulher lembram de uma coisa, ela lembra com alegria, você com tristeza. Isso nunca aconteceu na sua casa, mas lá em casa acontece quase sempre. É mesmo. Estou consolado. Então, tá vendo como é que às vezes você está lembrando uma coisa achando que arrebentou e arrebentou. Aleluia. E aí o Jeremias, nesse processo, como é que ele vai fazer uma terapia? Ele diz assim, ó, seguinte, então eu vou trazer a memória. Lembranças podem trazer depressão, mas memórias podem trazer esperança. Por isso que Deus não tem amnésia. Deus não tem amnésia, mas no entanto ele diz assim, dos seus pecados não me lembrarei. Porque lembrança é uma coisa relativa. E por que Deus não se lembra do pecado? Porque ele tem um absoluto de memória. Então, porque Deus tem na memória quem você é, ele não se lembra. E se você não tiver uma memória a respeito da pessoa, as lembranças podem destruir a pessoa. Porque aí você vê a pessoa de acordo com aquilo que você lembra, e não de acordo com a memória que você tem. Glória a Deus, irmão! Aleluia! Essa é a cidade de Deus. Pronto. A cidade de Deus é caracterizada por um movimento. Então a cidade de Deus tem um movimento de quem chega e de quem sai, de quem chega e de quem sai, de quem chega e de quem sai. Na cidade dos homens não tem movimento, porque fecha todo mundo no mesmo lugar e ela tem uma atividade. Então não confunda um lugar com muita atividade sem nenhum movimento. Porque a igreja não é lugar para hiperatividade, a igreja é lugar para proatividade. Então, muita gente está transformando a igreja na cidade dos homens e estão sobrecarregando a igreja com uma hiperatividade sem nenhuma proatividade. Porque a atividade não está implicando em cumprir o movimento e fazer o deslocamento que a gente devia fazer, e a gente está ficando hiperativo num lugar onde ninguém sai. Fica todo mundo em torno das suas resolutividades, em vez de ter um movimento em favor da sua proatividade, do seu propósito. Glória a Deus, amados. Então, a característica da cidade é um movimento de quem entra e quem sai. E a característica da cidade dos homens é uma hiperatividade de quem fica ali rodando em volta do próprio rabo. Tá claro isso? Vamos para frente. Depois ele diz o quê? Então, a cidade, como é uma cidade de movimento, de um propósito, a característica da cidade de Deus é trabalho. A característica da cidade dos homens é serviço. O que é a diferença? Que quem está prestando serviço está de olho no resultado, no salário, na remuneração e no reconhecimento. Então, serviço é aquilo que você faz em favor do que você não tem. Trabalho é tudo aquilo que você faz para revelar o que você já tem. Então, trabalho é a forma laboral de entregar o que eu já tenho. Certo? E serviço é a forma ocupacional de alcançar o direito do que eu não tenho. Então, muitas pessoas estão vendo no serviço uma ocupação que lhes dará o direito de possuir o que não tem. Sendo que, na verdade, trabalho é uma atividade laboral, pedagógica, que você traduz aquilo que você já carrega. Então, o trabalho é uma forma de entregar espontaneamente a virtude que você já tem. Certo? E serviço é uma forma forçada de você adquirir aquilo que você não tem. Então, o serviço é a expectativa de, no fim, ter o que eu não tenho. Trabalho é a perspectiva de, ao final, entregar tudo que eu já carregava. Por isso que a recompensa do trabalho é o fruto. E a recompensa do serviço é o salário. Então, se a recompensa é o fruto, a característica essencial do fruto, como fruto do trabalho, é que ele carrega a semente que originou o trabalho. Por isso que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E Deus só é glorificado no fruto que eu produzo. E tem que ser um fruto que permanece. O que vai garantir que o fruto permanece? Se ele carregar uma semente.
Então, todo trabalho tem que carregar a semente, o código de natureza que eu imprimo no trabalho. Então, se a minha natureza, a minha identidade não estiver impressa no trabalho, eu não vou gerar fruto do meu trabalho, porque eu não vou gerar pessoas correspondentes do trabalho. Então, na verdade, é um trabalho como quem está dando a luz. Então, todo trabalho é em favor do próximo, porque o amor ao próximo. Então, eu amo a Deus e amo ao próximo como a mim mesmo, porque eu amando a Deus eu conheci o meu propósito, e agora eu amo o próximo como não o que está perto, mas como o seguinte do meu trabalho. Quem é a pessoa que eu estou gerando com o meu trabalho? Então, só é trabalho quando ele gera uma pessoa. Só é serviço quando eu gero um benefício. Então, se tudo aquilo que você está fazendo está produzindo benefício, é serviço. Se tudo aquilo que você está fazendo está produzindo pessoas, é trabalho. Então, no final do meu trabalho, eu tenho que ter certeza que eu produzi pessoas. Isso é o fruto. Eu transmiti a genética. Agora, se eu apenas produzi um benefício, então foi serviço. Amém? Então, o segredo disso, a diferença entre fruto e salário é isso, porque um carrega a semente e o outro carrega o grão. Então, o que vai fazer a diferença entre trabalho e serviço? Jerusalém e Babilônia. Jerusalém é uma grande sementeira. Babilônia é um grande celeiro. Em Jerusalém só tem semente. Em Babilônia só tem grão. Babilônia é para consumo. Jerusalém é para a vida. Onde é que o homem perdeu a sua alma? Porque um dia Deus deu muita semente para ele e ele achou que era grão. Aí ele pensou em aumentar o celeiro. Então muitas vezes as igrejas estão se tornando galpões de grãos e não depósito de semente. Então, Babilônia é um grande galpão de grãos. Qual a diferença entre o grão e a semente? Você nunca vai descobrir pela forma, porque a semente e o grão têm a mesma forma. A diferença é subjetiva, é o germen. O grão não é reproduzido, porque ele é para consumo. A semente é reprodutível, porque ela carrega o germen vital. Então nós estamos matando o germen, transformando a igreja num galpão de grãos. Onde a principal característica é a reunião. É o ajuntamento e não o propósito. Deus nunca prometeu aumentar seu celeiro. Mas Deus garantiu que ia aumentar a sua sementeira. Então ninguém precisava ficar preocupado com o crescimento da igreja se estivesse ocupado com uma sementeira, porque Deus ia acrescentar dia a dia as pessoas. Se nós temos que preocupar com o crescimento da igreja, é porque nós estamos construindo celeiro e não sementeira. Porque quando você está engajado na sementeira, o próprio Deus faz isso aumentar, porque Ele falou que ia multiplicar a sua sementeira. Mas se você tem que estar aumentando o galpão para poder caber mais gente, então sinto te dizer que você está mexendo com um celeiro e não com a sementeira. E a sua alma já... Amém? 1 minuto e 50. Por isso, a cidade de Deus é caracterizada pela segurança. Igreja é um lugar de segurança, onde os fundamentos são amor, fé e esperança. Então a marca da igreja se ela é fundamentada em amor, fé e esperança, ela tem ousadia. Mas a marca de Babilônia é proteção. Se é proteção, ela não tem amor, ela tem medo, ela não tem fé, ela tem ansiedade. E ela não tem esperança, ela tem morte. Onde tem medo, não tem amor. Onde tem amor, não tem medo. Se tem medo, você tem medo da sua igreja acabar? Você tem medo dela não dar certo? Então isso nunca foi a igreja de Jesus, essa é a sua. Então fecha a sua e vai trabalhar na de Jesus. Então qualquer tipo de ansiedade em relação à igreja é anticristo, é pecado, é incredulidade. Igreja fomenta fé, esperança, ousadia, coragem. Amém? Babilônia fomenta medo, ansiedade, insegurança e morte. Babilônia é um túmulo de onde ninguém nunca sai. Igreja é um túmulo de onde todos ressuscitam. Quem morre na igreja ressuscita. Quem morre em Babilônia vai ficar esperando o juízo eterno. Aleluia. E para concluir, a igreja foi planejada como cidade para ser provisória. Babilônia foi improvisada para ser definitiva.
Então, cuidado. Porque às vezes você está investindo em estruturas definitivas e isso é a pior das suas improvisações. Porque só é de Deus aquilo que pode ser provisório. Porque é isso que estava no programa. Novos céus e nova terra. Tudo que Deus fez, tudo que Deus fez é de forma provisória e de caráter permanente. Tudo. Olha tudo que Deus fez. A semente, a flor, o corpo, o seu corpo. Nós não somos o templo? Não somos o templo? E esse templo já foi petitinho. Criança. Adulto. Jovem. Velho. E vai mudando de forma. Ele vai sendo o quê? Transformado. Então ele é provisório. As suas formas são provisórias, porque sua natureza é definitiva. Aí nós estamos querendo imprimir uma forma o quê? Definitiva. Que está comprometendo o quê? A natureza. Então foi programado para ser provisório. E nós estamos improvisando, tornando definitivo. Então não confunda provisório com improvisado. As formas permanentes que nós estamos criando são as piores das nossas improvisações. Porque nós não queremos nos submeter a uma dependência de Deus para lidar com aquilo que é provisório. Babilônia foi uma proposta definitiva. Essa foi a pior das improvisações humanas. Porque a gente não sabia lidar com a dependência de Deus para viver aquilo que é provisório. Amém? Acabou. Um pouquinho atrasado lá, mas deu para morrer, para garantir que ia morrer mesmo. Foi 41. Tá bom? Paz, aleluia, privilégio.